Olá, Dogretter! Nossa! Olá, Dogretters! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje vai ser com um tema bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, né? Eu nunca falei de séries por aqui, mas eu não pude deixar de não fazer um vídeo sobre American Horror Story. Eu já tinha visto alguns comerciais na televisão e vi que a Lady Gaga também participou de uma temporada, eu acompanhei ela nessa época aí, mas eu nunca cheguei de fato a querer acompanhar a série, até porque eu pensei que a série ia ser aquele terrorzão, sabe, que nem ia deixar você dormir à noite, só que acabou que a série não é nada disso, não tem nada a ver com os pôsteres nem os comerciais, é algo mais assim de suspense, sabe? De maldade, não sobre terror de fato. Eu recomendo a todo mundo que gosta dessas premissas assim assistir essa série. É sensacional. Pra quem nunca assistiu e quer começar a ver, saiba que todas as temporadas contam histórias assim individuais. Então você pode começar pela sexta, pela primeira, pular pra quarta, que você não vai ter assim maiores dificuldades para entender. É claro que tem umas conexõezinhas aqui e ali, mas não é nada que afete o desenvolvimento da história. São mais assim referências que caso você tenha visto aquela temporada, você vai sacar na hora e falar, olha só, uma referência e tal. Mas se você não tiver visto, você consegue entender a temporada de uma boa. E em toda temporada, os mesmos atores fazem papéis diferentes. Então, em uma temporada você pode odiar uma cara específica e na outra temporada você amar a mesma cara. É muito interessante ver assim como uma mesma pessoa pode fazer diversos papéis. Isso também é um dos pontos fortes dessa série. Então, no meu caso, eu comecei lá em Apocalipse, a 8ª temporada, que é a temporada mais conectada de todas, então eu levei um baita spoiler de tudo, porém foi até bom começar por ela, porque isso me instigou a voltar em outras temporadas para assistir as primeiras. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu assisti todas as 9 em carreirinha, dia após dia. Eu fiquei tipo uma semana só maratonando American Horror Story. Meus amores, foi por isso que em janeiro quase não teve vídeo, vocês perceberam, mas agora vocês sabem o porquê. E depois de eu ver a série toda, ver vídeos de youtubers analisando cada episódio, de discutir com amigos as temporadas que eles mais gostam e tal, cheguei à conclusão de que um vídeo sobre um top 9 das temporadas que eu mais gostei seria excelente, porque cada top 9 é diferente um do outro, porque como são temporadas assim individuais, é normal uma pessoa sentir afeição mais por uma do que pela outra. E tá tudo bem. Então esse top 9 já adianta que vai ser a minha opinião. Então, caso você não concorde, já deixem nos comentários lá de vocês, que eu vou ler e vou dar o coraçãozinho e a gente troca uma ideia nos comentários, beleza? Um último recadinho aqui, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo e cuidado com eventuais spoilers que eu possa soltar, hein? Estão avisados. E vamos lá. E em nono lugar, já para inaugurar nosso top 9, eu não queria que fosse, mas infelizmente é Hotel. Essa aqui foi a temporada que eu tava mais ansioso para assistir de todas, desde que eu comecei a Apocalipse e gostei, eu fiquei pensando, cara, eu vou assistir todas em ordem para chegar em Hotel, entender tudo logo, e só por ter a Gaga já vai ser a melhor temporada, e é isso aí. Mas infelizmente, por mais que eu seja fã de carteirinha da Gaga, não foi o suficiente, gente, essa temporada. A história aqui praticamente é um remake de Murder House, a primeira temporada. Todo mundo que morre no hotel fica lá pra sempre, vagando lá em forma de espírito, mas infelizmente é muito personagem, sabe? E os primeiros episódios dessa série são muito maçantes, sabe? Dá preguiça de assistir até essa série engatar. Você já dormiu no sofá. Infelizmente, isso pra mim é a pior coisa que pode acontecer. Fora que a temporada é longa, desinteressante e foca muito tempo em coisas que, assim, são desnecessárias, sabe? Dava pra muito bem passar pela história sem focar muito em uma coisa. E se eu tivesse visto essa temporada na época que a Gaga divulgava nas redes sociais dela, eu sinceramente não teria me animado de ver as temporadas anteriores. Então, tipo, meio que comecei no momento certo, pra não me decepcionar com a série. E eu me lembro muito bem também que na época que ela divulgava a série, muitos críticos e tal falavam que a temporada era ruim, eu ficava tipo com sangue fervendo, né, pensando, poxa, só porque a Gaga entrou na série, a série decaiu. Eu achava que era boicote pra Gaga, porque naquela época realmente a Gaga sofria um boicote da mídia, só que infelizmente não é nada disso não, é porque a temporada é ruim mesmo. A Gaga até ganhou um prêmio por essa atuação dela na série, realmente a atuação dela é boa, só o roteiro que não ajuda. Enfim, ainda tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar de Hotel, junto com o próximo colocado, que é 1984. Eu confesso que 1984 e Hotel disputaram o último lugar.
São 2 temporadas que eu notei que eles ficaram muito na zona de conforto, sabe? Eles já repetiram o que eles já fizeram antes, e se é pra repetir o que é antes, pô, fazer uma sequência igual Apocalipse, não faz, tipo, a mesma história recontada a mesma coisa. Só por ser assim já ganha menos pontos. A pegada dessa temporada aqui é que ela se passa nos anos 80, então ela é meio que uma homenagem a essa época e a filmes de terror dessa época também. Porém, se tirarmos esse detalhe, sobra de novo outro remake de Murder House. Porém, 1984 tem uma grande vantagem em relação ao Hotel, que é a quantidade de episódios. Lembra que eu falei que em Hotel demorava muito para a história engrenar e tal? Aqui, pelo menos, a história flui melhor, porque são apenas 9 episódios. Eles precisavam meio que condensar tudo isso para caber em 9 episódios. E a história fluiu muito bem, eu curti. Porém, já é algo que eu vi antes, então meio que perde pontos. E essas aqui são as 2 únicas temporadas que eu meio que desgosto, entre muitas aspas, porque as próximas eu gosto tanto delas que ficou até difícil decidir uma ordem. E em 7º lugar eu deixo Freak Show. Eu cheguei a ver até alguns comerciais de TV dessa temporada e eu achava muito macabro assim, porque o marketing fazia a gente pensar que as aberrações lá do Freak Show que eram más. Só que quando você vai assistindo, vai vendo a evolução dos personagens, que são todos misteriosos, desde as aberrações até os mais, sabe, normais, a gente percebe que os vilões, na verdade, são o que a gente menos espera que seja. Desde o primeiro episódio dessa temporada eu fiquei muito atraído, sabe, pra chegar até o final. E ela só ficou em 7º lugar porque, parando pra pensar, ela é uma temporada muito longa, sabe, e dava pra cortar algumas coisas. Ela só fica em 7º lugar por isso mesmo, porque eu amo a história e de todas as temporadas, foi a única que arrancou uma lágrima de mim. Foi naquela cena lá da Pepper sendo deixada no manicômio. E eu acho também que o fato dela ser longa demais fez com que o pessoal não gostasse tanto dela. Eu já vi por aí que ela é a temporada menos querida do pessoal e eu não entendo porquê, sinceramente. Então eu acho que o único defeito é ela ser longa. E em 6º lugar eu deixo Coven. O ponto forte de Coven, sem sombra de dúvida, são seus personagens. E seria a primeira coisa que eu deveria citar aqui. Foi uma das únicas temporadas que eu não me esqueci dos nomes dos personagens. As bruxas aqui, elas são muito carismáticas, lembra até Harry Potter em alguns momentos. E se em Hotel a gente teve a Lady Gaga, aqui a gente tem a Taylor Swift. Brincadeira, mas contrapondo isso dos personagens serem muito legais, a história, ela fica devendo. É uma história muito rasa e às vezes beira até uma comédia, sabe? Não que seja ruim, mas é uma história muito rasa comparada com todas as outras. Ela só fica em 6º lugar mesmo porque os personagens são muito carismáticos. E olha, se não fossem os personagens, o que domina aqui nessa temporada é a trairagem, a sabotagem, sabe? Só pra conseguir poder. E uma personagem que fez isso ao extremo e que me fez criar um ódio mortal é aquela madame lá, Madame Lalaurie. E enfim, é um roteiro bem fechadinho e tal, porém tiveram temporadas que me cativaram mais, sabe? Como é o caso do 5º lugar, que é Cult. Essa aqui é a temporada mais, eu diria, ousada, porque não usa nada sobrenatural na história, é simplesmente algo que pode acontecer até no nosso cotidiano. A história que envolve política, guerra de ideais, manipulação, conspiração e, tipo, sanidade mental, é muito interessante. E essa temporada também me fez pensar de um negócio que eu sempre, desde pequeno, tive na minha cabeça, que é tipo assim, e se todo mundo ao meu redor estiver conspirando e agindo pelas minhas costas e, tipo, me querendo levar para algum lugar, sabe? Eu sempre tive essa paranoia e foi muito legal acompanhar a personagem da Sarah, tipo, descobrindo isso e, tipo, enganando quem enganava ela, sabe? Eu achei, assim, um plot twist sensacional. E eu fiquei tenso do começo ao fim, porque, assim, de todas as temporadas, a história dessa aqui é a mais fácil de acontecer com a gente, né? Vamos ser sinceros. E em 4º lugar, eu deixo a primeira que eu vi, que é Apocalipse. Querendo ou não, foi muito legal ver como eles conseguiram juntar 3 histórias, que no caso são Murder House, Coven e Hotel, e misturar isso e fazer uma continuação, sabe? Eu achei sensacional. Foi a primeira vez que a série fez isso e fizeram com excelência, pelo menos. Foi muito legal acompanhar a temporada desde o começo até o quase finalzinho ali. Infelizmente, lá no final, a temporada se perde, porque uma viagem no tempo anula tudo que a gente assistiu durante a temporada, né? Então, infelizmente, anulou tudo. E por mais que o final seja horrível e muito preguiçoso, eu gostei muito do que eu vi e eu espero que juntem mais histórias futuramente, até porque é super possível fazer isso. Já pensou se juntam Apocalipse e alguma outra temporada? Vai ser sensacional também, igual. E em 3º lugar eu deixo
Roanoke estreando o nosso top 3. Lembra lá em 1984, quando eu falei que eu não gosto quando eles repetiam a mesma fórmula que já usaram antes? Pois é, eu comecei Roanoke com essa sensação. Falei, poxa, mano, de novo. Eu já tinha acabado de ver Hotel, que era outro remake de Murder House. Eu falei, nossa, mano, é esse trem de novo, de mortos que voltam à vida, presos em certo local. Mas infelizmente eu estava enganado, porque da metade pra frente da série eles usam isso pra fazer algo novo, sabe? Eu achei muito criativa essa ideia que eles tiveram. E de longe também, essa daqui é a temporada assim mais graficamente sangrenta de todas, sabe? Se você, tipo, tem nojinho de sangue e tal, eu não aconselho ver essa temporada. Pula pra cult aí que você vai se dar melhor. E em segundo lugar no ranking está a extremamente citada Murder House. Finalmente a original apareceu aqui no ranking, né? Como eu disse, eu comecei por Apocalipse, e lá na história de Apocalipse eu fiquei muito, assim, instigado a conhecer mais dos personagens naquela casa, porque que eles estavam daquele jeito, né? E quando eu voltei, logo na primeira temporada eu já vejo aquela casa. Eu falei, poxa, mano, era justamente o que eu queria ver. E a temporada foi passando e eu fui gostando cada vez mais. Os personagens também, eles são muito cativantes, por mais que todos os personagens dali sejam um lixo, menos a mãe lá da casa, que eu esqueci o nome dela. E foi aqui também que surgiu a fórmula que seria usada em outras temporadas mais na frente, né? Que é o lugar que o pessoal morre e volta como espírito e não pode sair de lá. É assim. Eu achei Murder House assim excelente e nenhuma outra história que eles fizeram depois conseguiu barrar essa. Por mais que tenha um mascarado de anos 80, 1984, o hotel seja muito maior, Murder House funcionou melhor pra mim. E ainda depois ver a continuação em Apocalipse foi um negócio assim sensacional. Porém, Apocalipse não ficou aqui por causa do final, né? Já essa temporada aqui é perfeitinha. E em primeiríssimo lugar no meu ranking está Asylum, a temporada perfeita. Eu nem pensei muito em colocar Asylum em primeiro, porque o único defeito dessa temporada aqui é que ela acaba, sinceramente. Uma trama simplesmente espetacular, um lugar macabro e sem vida, funcionários cheios de segredos, aliens e um musical incrível. Como isso poderia dar errado? E quando eu terminei de ver Asylum, eu simplesmente tive essa temporada como uma referência de qualidade quando se fala em American Horror Story. É nessa temporada também que a gente conhece a Lana, a Lana Banana, que é simplesmente a melhor personagem que a Sarah já fez nessa série todinha. Não é à toa que ela volta em muitas outras temporadas depois também. E também, assim como Freak Show, a gente também percebe que às vezes o vilão é quem você menos espera que seja. E eu amo essa temporada, gente. Eu amo e tá aqui, ó, no coração. E foi esse meu ranking, meus amores. Eu espero que vocês não me odeiem, mas essa é minha opinião apenas. Caso vocês tenham outro ranking, deixa aí nos comentários, como eu já falei lá no começo. É muito importante que vocês deem like, que vocês comentem assim vídeos experimentais que eu faço, porque aí eu vou saber que vocês estão curtindo de fato. E eu sei também que esse tipo de vídeo atrai uma outra galera além dos meus inscritos, porque os meus inscritos só sabem de Just Dance, mais nada. E foi isso, meus amores. Até o próximo vídeo.